Conosco aqui no estúdio, vereador Eduardo Barreto. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carla. Bom dia a todos da produção e todos os guarulhenses. Bom, vereador, chegou o prazo fatídico, dia 1º de outubro, foi ontem, nova legislação para os motoristas de aplicativos. O prefeito Guti disse que reeditou, né? Sim. O decreto. Como é que está a situação? Bom, Pedro, primeiro nós tínhamos aí... fomos pegos quase de surpresa, porque não teve ampla divulgação do decreto 35.617 de 2019, que trazia uma série de exigências, né, para os motoristas de aplicativos, onde nós podíamos perceber que trazia mais dificuldade do que propriamente preocupação com a regulamentação. Esse assunto chegou à Câmara Municipal, a Câmara se posicionou, na sua grande maioria dos vereadores, contrariamente a esse decreto. E aí, nós fizemos uma ampla discussão. Através das associações como a MASP, a Miesp, como os representantes daqui da cidade de Guarulhos também, dos motoristas de aplicativos, nós fomos até o prefeito, que naquele momento ouviu a categoria, ouviu também a Câmara dos Vereadores, abriu um diálogo para que pudesse ser entregue uma outra forma de entendimento desse decreto. Um novo decreto. O prefeito se comprometeu, o prefeito Guti se comprometeu a ouvir e fazer uma readequação. Essa readequação veio com o novo decreto 36.225 de 2019, que é esse agora que entrou em vigor do dia 1º. Só que, para surpresa também, Pedro, de todos da Câmara e de todos os motoristas de aplicativos, não foi ali atendido todos os pedidos dos motoristas. Alguns só. Como, por exemplo, tinha a questão da multa gravíssima. O motorista que tivesse multa gravíssima não podia dirigir na cidade de Guarulhos os aplicativos. O Guti reconsiderou isso. Reconsiderou. Esses são os pontos que foram reconsideráveis, que são os principais. Tá. Tem a questão também do seguro, que era de 100 mil, caiu para 50. Então, a questão da inspeção veicular, que na cidade de Guarulhos estavam pedindo 2 inspeções veiculares no ano, semestral. Caiu para 1. Só que ainda ficaram, Pedro, algumas exigências que a gente percebe que vai de encontro àquilo que está acontecendo no mundo todo, que é a inovação do transporte público. Porque hoje os aplicativos têm um papel fundamental em toda e qualquer cidade. Sim. E o que a gente tem percebido é que, chegando à regulamentação nos municípios, os municípios estão trazendo grandes dificuldades, ao invés de seguir o exemplo, por exemplo, de São Paulo. Sim. Porque, Pedro, a lei federal que trata dos aplicativos, do transporte por aplicativo, ela é muito sucinta. Ela fala ali de antecedente criminal do motorista, ela fala ali do veículo estar em dia, vamos falar dessa forma. É importante. Da habilitação do motorista CB e ter ali a observação de dada atividade remunerada, e fala da regulamentação por parte dos municípios. Mas muitos não têm a carteira com atividade remunerada, não? Muitos ainda não têm. Não. Porque é no ato que você vai fazer ali a renovação da sua carteira que parece que você tem que fazer algum outro ato ali, uma adequação. Só que, por exemplo, nós temos aqui algumas exigências que ainda foram feitas pela cidade de Guarulhos. Com essa readequação do novo decreto, como por exemplo está aqui falando que a STMU, que é a Secretaria de Trânsito Municipal Urbano, passa a aceitar uma formação de curso de condutor reconhecido pela STMU. Sabe que curso que é esse? Já não existe no mercado? Deveria existir, porque o modelo de São Paulo, Pedro, e aí a gente entra no principal problema, que é, eles estão fazendo o cadastro presencial. Sim. Eu pedi para minha assessoria ir até o Fácil do SECAP, Pedro. Transportes, né? Pedro, tem uma impressora. Ainda bem que tem uma. Tem uma impressora. É fácil. E aí já foram cadastrados mais de 3 mil motoristas. E esses motoristas, Pedro, por exemplo, para Uber, para você se cadastrar, saem ali coisa de 2 folhas. Agora, por exemplo, para o 99 Táxi, falam que é uma papelada de mais de 20 folhas. Caramba. E aí eu falo para você do retrocesso, Pedro. Pedro, a cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, Carla.
tem sob os seus domínios territoriais o maior aeroporto da América Latina, um dos maiores do mundo. Não é só o passageiro de São Paulo que vem para o aeroporto, da cidade de São Paulo. É de todo o estado, Pedro, que vem para a nossa cidade. Sim. E aí, ao invés de Guarulhos se posicionar de uma maneira de uma cidade preparada para a inovação, porque já enfrenta os problemas que enfrenta com a situação do transporte público aqui, da mobilidade urbana, coisa que a gente já vem debatendo aqui, inclusive você também vem levantando essa pauta. Que nós não temos um número suficiente de ônibus, nós não temos o metrô na nossa cidade, são mais de 600 mil carros emplacados na nossa cidade, com essas vias carroçais que nós temos. E aí, quando chega a inovação, a prefeitura coloca esse monte de impedimento. Vereador, Guarulhos está sendo mais rigorosa que a capital? Isso que eu quero entender. Muito mais rigorosa, Pedro. Essa questão do cadastro presencial, em São Paulo, por exemplo, é feito online. Onde a Uber passa todas as informações para a Prefeitura de São Paulo, porque ali já tem o cadastro do motorista, já tem o Conduap, que é esse curso de condução que eles querem colocar aqui na cidade, que ninguém sabe como é que vai ser esse curso. E se esse curso for colocado aqui na STMU, como se fosse aí um curso para a CFC, curso de condução de condutores, de formação de condutores. E a como é que o motorista vai vir para cá? E a inspeção veicular? A inspeção veicular ainda é pedida aqui na cidade de Guarulhos, sendo que em São Paulo já caiu com liminar. São Paulo já caiu com liminar. Então são vários pontos desse decreto que a gente tinha que fazer uma discussão, tinha que deixar de uma maneira muito mais sucinta e mostrar que Guarulhos não é mais uma cidade dormitório. Agora, no meu entendimento, vereador Barreto, quem está apto a trabalhar na capital deveria estar apto a trabalhar em toda a grande São Paulo. Já que a capital, Pedro, deu esse pontapé inicial, foi vanguardista na matéria, eu acho que todos os municípios deveriam seguir o exemplo da capital, porque, Pedro, vem cá, já não tem essa estrutura do fácil. Não tem, Carla. Não tem. O motorista está vindo aqui, está perdendo 4, 5 horas do seu dia, e aí sai com um protocolo. Se for de outra cidade, vai ter que retornar aqui para trazer mais documentação. Pedro, e essas pessoas, Pedro, já recebem menos de 95 centavos por quilômetro rodado. Essas pessoas que estão atrás de um volante, Pedro, morrendo todos os dias, porque não tem um dia que a gente abre o jornal que não tem notícia de motorista de aplicativo sendo morto. Infelizmente, aumentou muito. Não tem. Ontem eu estava vendo um dado que só nos últimos 2 anos, no estado de São Paulo, foram mais de 180 motoristas mortos. O erro da Uber foi aceitar dinheiro. Enquanto estava trabalhando só com cartão de crédito, sim, na hora que colocou dinheiro no sistema, os ônibus já estão tirando dinheiro do sistema. Pedro, nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos advogados, nós temos enfermeiros. Isso daí falando nos dois gêneros, mulher e homem. Jornalista, mulher e homem. Porque são pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Porque nós estamos com quase 14 milhões de desempregados, fora os desalentados, né? O país está em crise, O país está em crise. Então, quando as pessoas encontram um meio de levar o seu ganha-pão para dentro de casa, a gente percebe... Isso daí não é só em Guarulhos. A gente percebe que os municípios colocam várias dificuldades indo na contramão da inovação. Gente, pelo amor de Deus. Bom, o que o senhor acha que... livre iniciativa, pelo menos. Vereador Barreto, o que o senhor acha que o prefeito Guti deve fazer, então? Pedro, primeiro discutir alguns pontos que a gente tem certeza que são inconstitucionais. Por exemplo, está aqui, preço por quilômetro rodado, 0,10 para 0,9, porque aí passa a ser 0,03 UFG, Unidade Fiscal Guarulhense. Só que de que maneira que isso daqui vai ser cobrado? Essa questão ainda da apólice de seguro de 50 mil reais, que ainda baixou de 100 para 50. O senhor falou que a Uber já tem essa apólice? A Uber e as plataformas já têm essa apólice garantindo para o motorista e para o passageiro. Então, só para a gente entender, Pedro, Guarulhos está indo na contramão, porque Guarulhos está cobrando e está trazendo exigências para o motorista. O que tem que ser cobrado são as empresas. O caminho tem que ser inverso. Eu vou reafirmar aqui, eu acho que a regulamentação é necessária, só acho que nós não devemos ser mais rigorosos que a capital. Se a capital está funcionando, tem que funcionar na grande São Paulo, gente. Se cada município tiver uma regra, imagina.
O cara saiu daqui, vai para Arujá, vai para São Paulo, cada hora tem uma regra? Você imagina como que esse... Porque, Pedro, a cidade de Guarulhos, então, tem que estar preparada, porque o que vai ter de motorista fazendo a regulamentação, e nós temos um prazo de 30 dias só para começar a valer as multas. Pedro, vamos se colocar aqui no lugar do motorista. Imagina vir para Guarulhos e você receber uma multa de R$ 8.200, mais de 8.200. Mas, vereador, desde ontem está mais difícil conseguir um motorista de aplicativo aqui em Guarulhos. Guarulhos não vai ter, Pedro. Porque eles estão evitando a cidade. Não vai ter. Guarulhos já tem esse problema de ter pouco mais de 600 ônibus nas linhas municipais, enquanto Campinas tem mais de 1.100. São absurdos, Pedro, que a gente não consegue entender o porquê que criam essas dificuldades. Algum interesse tem. Carla, temos algumas perguntas? Tem uma pergunta aqui. O nosso ouvinte José, ele pergunta, para ser um prestador de serviço remunerado, o veículo tem que ter a placa vermelha e não cinza. Ele pergunta como é que vai ficar essa questão. Havia essa dúvida, né, vereador? Havia essa dúvida, o STF já se manifestou e também a lei federal não diz nada a respeito, então os municípios têm que seguir também esse caminho de que... E também não existe essa questão do carro ter que ser emplacado no estado onde vai ser oferecido o serviço. Não existe essa questão. Tem muito carro alugado, né? De Muito Belo carro Horizonte, alugado, Curitiba. Muito carro alugado. Então, Pedro, a gente... E aqui quanto à questão de encaminhamento. Né? Nós estamos, mais uma vez, tentando abrir um diálogo com o prefeito Guti, que eu tenho quase certeza, Pedro, que vai ouvir. O que o prefeito está sendo é mal assessorado. Certamente está sendo mal assessorado. Bom, Porque eu sou contemporâneo do prefeito de Câmara Municipal da última legislatura. O prefeito é um cara que gosta da modernidade, que gosta da inovação, da livre iniciativa, só que esse decreto vai de encontro a tudo isso. Então, Pedro, mais uma vez eu falo, o modelo que nós temos que seguir é a lei federal, a lei municipal da cidade de São Paulo, e aí essa adequação ser feita e acabar com essa coisa presencial. Aliás, havia uma dúvida também que é bom esclarecer, né? Pessoas com dívidas. Não é que se você estiver devendo IPTU, multa de carro, isso não tem nada a ver. Não. A multa é em relação ao ISS da prestação do serviço. Da prestação do serviço. É bom esclarecer. Só que, mais uma vez eu falo, as prefeituras têm que estarem preparadas para fazer esse diálogo com as plataformas, com as empresas, e aí sim, Pedro, e aí sim fazer as cobranças, porque não pode ficar essa cobrança na ponta da lança para esse motorista que já está aí sofrendo aí com questões de assalto, questões de morte, e ainda recebendo o que já recebe, Então as prefeituras, já que querem arrecadar, tem que se preparar. Acho que a contrapartida também deve ser essa. Então tem alguns pontos aí no decreto, e é o que a gente estava falando de encaminhamento. Nós vamos, mais uma vez, à Câmara Municipal, essa bandeira não é só minha, o que a gente está brigando é por inovação, é por melhores condições também para esses motoristas, porque quem sai ganhando é o guarulhense, como você já disse. Você precisou do Uber e já não achou. Não, a demanda está mais... Já não achou. E aí agora, caiu. Uma outra questão, Pedro, que a prefeitura quer regulamentar, ou melhor dizendo, quer fixar a taxa dinâmica. Sim. A taxa dinâmica. Então, quer dizer, horário de pico, à noite, a Uber não pode ter um preço diferenciado? Então, quer dizer... Que é a proposta, né? Que é a proposta. Até isso o Estado quer intrometer. O Assírio acionou. 2-0 para a Síria. Nem a Síria não está Ontem a sabendo... do Pedro estava falando com Nem a ele. Síria está sabendo responder a questão do decreto da Não Uber. vai saber. Aliás, ontem, vereador Barreto, eu fui procurado por um motorista de táxi, ele disse que quer conceder 20% nas corridas de táxi, e ele falou que a prefeitura não autorizou. Ele queria colocar um adesivo no para-brisa, corrida 20% de desconto, disse que a prefeitura não autorizou. Então, quanto à questão de encaminhamento, Pedro, e aí só para finalizar essa questão do encaminhamento, nós estamos fazendo uma força-tarefa na Câmara Municipal, porque essa bandeira não é só minha, eu não sou o pai da criança, eu não gosto desse tipo de coisa. A gente tem que chamar a força de toda a Câmara Municipal para conversar com o prefeito, para trazer as associações dos representantes da cidade de Guarulhos. E aqui eu cito aqui até um agradecimento ao Isaac Coutinho e ao Elandro Eloy, que ontem ficaram até tarde aqui comigo, aqui, mandando mensagem, me falando dos principais problemas. E aí, Pedro, nós também, os vereadores, têm que deixar as suas assessorias à disposição para entrar com mandado de segurança nos pontos que são inconstitucionais, que a gente pode perceber que são vários, e derrubar essas principais questões para ajudar. A questão aqui não é só o motoristas e as motoristas de aplicativo, é principalmente o guarulhense. O Anderson é taxista, vereador Barreto, ele diz, olha, para ser taxista ainda é muito mais burocrático. Ele pergunta, por que o Uber não? Bom,
Bom, Pedro, aqui ninguém está discutindo as dificuldades da questão do taxista. O que a gente está discutindo aqui em tela é a questão do Uber, é a questão do 99. Essas associações, Pedro, dos taxistas, já são bem organizadas. Eu acho que tem espaço para todo mundo, são todos pais e mães de família. Eu acho que a gente não precisa degladiar um ao outro, uma categoria a outra, para oferecer. Porque, Pedro, eu sou favorável a alternativas. Por exemplo, nós estamos discutindo aqui a questão da mobilidade urbana, dizendo que o modelo de bilhete único da cidade de Guarulhos é ruim. Acabaram com o transporte alternativo. Fica só o quê? Só o ônibus para você utilizar. Monopoliza a questão, monopoliza o problema, e aí o morador guarulhense não tem uma alternativa para aquele serviço que ele vai atender. É a mesma questão do táxi. Tem o táxi, e por que não pode ter os aplicativos, os motoristas por aplicativo? Tem mercado para todo mundo. Nós estamos falando de uma cidade com 1.400.000 habitantes. Eu vou reafirmar aqui. Eu até acho que o aeroporto estava bem equacionado em relação a táxi. Mas aqui os táxis urbanos em Guarulhos... Não tem. Não existia. Você implorava por um táxi. Você ligava, esperava 45 minutos, uma hora. Aí vocês deram brecha o quê? Para o Uber surgir. Então, a verdade é essa. Tanto no valor quanto nessa questão da demora. Exatamente. Só mais uma vez, deixar frisado, Pedro. Guarulhos tem em seu território o maior aeroporto da América Latina. Guarulhos não pode ser reconhecida como uma cidade provinciana, uma cidade dormitório, Pedro. É o momento da gente mostrar para o mundo, Pedro, que Guarulhos é uma cidade preparada para as inovações. Bom, o senhor pretende falar com o prefeito Guti? Certamente, a gente está levando já essa demanda para a Câmara Municipal. Quinta-feira a gente vai receber algumas associações. Nós temos que fazer essa conversa com os vários outros vereadores que, dos 34, 32 assinaram documentos e se comprometeram a lutar pela causa, a fazer-se ouvir essa categoria, e aí conversar com o prefeito Guti. Além disso, deixar as nossas assessorias à disposição para, se possível, entrar com os mandados de segurança aí e conseguir derrubar alguns itens. Já que os vereadores querem falar com o governador Dória, acho que é melhor falar, mais fácil falar com o prefeito Guti, né? Obrigado, vereador Barreto. Imagina, eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade, agradeço o Carlos, a todos da produção, guarulhenses, tenham todos um bom dia e conte com esse vereador.